Sejam bem-vindos à correção da semana 4. Né? Vamos fazer a correção envolvendo aqui as leis de Newton. Né? Bom, e em paralelo, né, também com o entendimento da inércia, né, que inicialmente, gente, foi proposto por Galileu. O Newton, ele simplesmente, né, aperfeiçoou, que é a questão da inércia. Né? Então, a primeira lei de Newton, ela fala basicamente da inércia. Então, vamos entender, né, o que há de diferença. Na verdade, não há diferença. Né? Há uma relação aqui entre a lei de Newton com o que o Galileu já tinha estudado. Né? O que o Newton fez? Né? O Newton simplesmente ele refinou esse conceito que o Galileu já tinha proposto. Então nós vamos ver isso aqui, né? Como é que se dá esse entendimento aqui. Então o que a gente tem que entender aqui, gente? É o seguinte. Só um minuto. Vou colocar um texto aqui, né? Que a gente vai trabalhar. Né? Obviamente eu já preparei a resposta para a gente ganhar tempo. Tá, ela ficou bem grandinha aqui, mas dá um jeito aqui. Né? Só diminuir o zoom aqui um pouquinho, que a gente consegue ver aqui. Opa! Diminuir demais. Pronto. Então, o que a gente pode ver aqui, gente? Qual que é a ideia central? Só dar um zoomzinho aqui de leve. O que a gente pode ver aqui nesse texto que eu já preparei aqui? É o seguinte, gente. Né? A lei da inércia está relacionado, né, com o estado do objeto. Né? Se o objeto está em repouso, se ele está em movimento. Né? O que o Aristóteles, antes mesmo de Galileu, né, e de Newton, né, bem antes, achava, né, o Aristóteles achava que um objeto ele permanecia em movimento devido a uma força que você aplica sobre ele. Né? E se a gente for analisar, né, no nosso senso comum, no nosso dia a dia, se eu aplico uma força sobre um livro, né, que está sobre minha mesa, né, se eu paro de aplicar a força sobre ele, ele para de se movimentar. Então eu aplico a força sobre ele, ele se movimenta, parei de aplicar a força, ele para de se movimentar. Né? Aí, pelo senso comum, todo mundo, mas é isso mesmo que ocorre. Bom, só que o Galileu, né, ele conseguiu observar que não é por causa disso. Né? É por causa que existe uma força, né, que age no sentido contrário, né, que faz com que esse objeto pare de se movimentar, que é chamada de atrito. Tá? É isso que o Galileu observou. A gente acabou de estudar, né? Questão da queda dos corpos, né? Que influencia, né, é o atrito. Se tirar o atrito, né, a gente vê que as massas dos objetos não importam, ambos caem ao mesmo tempo. Relacionado no plano, né, o que vai fazer um objeto parar vai ser o atrito. Então, se você vai removendo o atrito, você consegue, né, fazer com que o seu objeto ele se desloque um percurso maior. Como que eu posso enxergar isso? Né? É por isso que eu trouxe um experimento para vocês verem aqui, ó. A gente vai trabalhar aqui agora justamente sobre isso. Olha aqui, ó. Estou com um atrito aqui, ó, médio, tá? Vou colocar aqui só para vocês verem que esse bonequinho vai se aplicar uma força aqui, ó. Olha, estou chegando a quase 100 newtons e o objeto ainda não se deslocou. Vai chegar um momento que ele vai se deslocar. Ó. Por volta de 150 newtons ele se deslocou. Ó. Ele deslocou uma distância pequena, né? Se eu aliviar esse atrito, né? Eliminar o atrito, como se fosse possível, né? Você consegue aliviar, né? Olha que vocês verem que essa superfície que eu estou aqui, ela está um pouco mais rugosa, mais áspera. Então isso aumenta a questão do atrito. Mas se eu colocar essa superfície como se fosse um gelo, né? Vocês vão ter a noção, obviamente, todo mundo vai entender que é isso que vai acontecer, né?
que o atrito ele vai ser reduzido bastante, né? Não é que vai deixar de existir o atrito, mas ele vai ser reduzido bem em relação a isso aqui, né? Mas o modelo ideal, né, como se a gente estivesse eliminando totalmente o atrito. Então eu vou fazer o seguinte, vou eliminar o atrito, não tem atrito nenhum, então observem que a superfície mudou, agora uma superfície com um gelo aqui. Observe que eu vou aplicar uma força até menor e ele já vai entrar em movimento, ó. Já viu? Bem menor do que aquela outra. E quando eu aplico a mesma força que eu apliquei na outra lá, ó, observem vocês, né, que esse bloco ele vai se deslocar, né? Como eu estou no modelo ideal, ele vai se deslocar infinitamente, gente. Ele nunca vai parar, né? Teoricamente, né? Porque eu eliminei totalmente o atrito, né? Mas se você coloca um atritozinho, né, ele para. Então, o que faz ele parar é uma força que age no sentido contrário. Ele aplica uma força no sentido e a força de atrito é no outro sentido. É isso que está acontecendo aqui. Então, observem vocês, né? Olha aqui, ó. Força aplicada, força de atrito. Observe que essa força de atrito, ela surge no momento que eu vou aplicar a força. Aí ela age no sentido contrário. A força de aplicação minha está nessa setinha laranja. E a força de atrito está no sentido contrário com a seta, né, mais avermelhada ali, ó. Então, vocês observem o seguinte, que elas têm os sentidos o quê? Opostos. Estão na mesma direção, que é horizontal, mas em sentidos opostos. Então, a brincadeira é o seguinte, gente. Para me vencer e colocar esse objeto em movimento, minha força de aplicação tem que ser maior que a força de atrito. Observem vocês aqui, ó. Tá vendo? Quanto maior eu faço minha força de aplicação, mais eu consigo deslocar com maior rapidez nesse objeto. Mas se minha força diminuir, for menor, né? Por exemplo, aqui, ó. Ou for igual, né? Menor ou igual à força de atrito, esse objeto ele vai permanecer no seu estado, tá? É natural, que no caso aqui é o estado de repouso, né? Então, voltando lá, né, ao conceito aqui, o que vocês têm que entender, né? O que faz um objeto, né, parar não é porque você deixou de aplicar uma força ou não sobre ele, né? O que faz ele parar é o atrito, tá? Se você colocar um objeto numa situação que não existe atrito nenhum, o seu movimento vai ser infinito, né? Vai ser para sempre. É isso que você tem que ter em mente. E o Galileu observou muito bem isso, tá? Coisa que o Aristóteles não conseguiu entender, né? O conceito do Aristóteles vai muito no nosso senso comum. Então, gente, a resposta poderia colocar assim, ó, a ideia de Aristóteles de um objeto móvel deve estar se movendo propelido por uma força constante foi completamente virada pelo avesso por Galileu. Este estabeleceu que a ausência de uma força de um objeto em movimento faria com que ele permanecesse em movimento infinito. Entendeu? O Galileu que falou isso. Para Galileu, a tendência das coisas é resistir às mudanças do seu estado natural, né? É o que ele chamou de inércia. Então, um objeto ele tende a manter seu estado natural. Tá? Se ele está em repouso, ele tende a se manter em repouso. Se ele está em movimento, ele tende a se manter em movimento. Então, Galileu parou por aí. Qual que é o refinamento do Newton em relação a isso? O Newton fala o seguinte, a não ser que haja uma força externa atuando, não nula, né, atuando sobre o objeto. Então, se o movimento está lá em movimento infinito, mas vem uma coisa no sentido contrário, né, e faz que ele adquire uma aceleração, né, contrária, ele não vai ter esse movimento, né, uniforme mais. Ele acaba adquirindo uma aceleração. Quando eu acabo adquirindo uma aceleração, o movimento não é uniforme mais. Quando o meu movimento é uniforme, minha aceleração é igual a zero. Então, o refinamento que Newton faz é este. Então, eu até coloquei aqui, o refinamento de Newton, primeira lei de Newton, né? Todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez, né, que é a mesma coisa de movimento uniforme, em linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Tá? Então, a resultante, né, diferente de zero, uma força diferente de zero, que atua sobre ele, né, podem ser várias, faz que ele adquire aceleração. Aí sim ele sai dessa condição da primeira lei de Newton, da questão da condição de inércia. Aí já entra a segunda lei de Newton, que é outro conceito, né, que foge à primeira lei de Newton.
Então, gente, basicamente, né, a resposta é essa aqui. Bom, a questão 2 foi assim, na ausência de uma força, que tipo de trajetória segue um objeto em movimento? Já está a resposta aqui, né? Acabei de falar, né? Na ausência de uma força, esse objeto tende a continuar em movimento, né? Se eu eliminar totalmente o atrito, então esse objeto tende a se movimentar infinitamente. A palavra é essa. Então tá aí, gente, a correção das semanas dos PET comentários, todas do primeiro ano feitas, né? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvidas, né, deixem nos comentários ou manda no Google Classroom ou me procurem, tá? Forte abraço e até mais.